Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa TPC? Hoje o nosso estudo vai ser do EMAI. Topzera, hein? Depois é só curtir o final de semana. Olá, bom dia, professores, professoras, professores coordenadores, equipes de todas as escolas dos anos iniciais. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de estudo em que nos reunimos, né? Vamos fazer o estudo de duas aulas hoje de 50 minutos do EMAI, né? Vou propor de uma maneira tentar fazer de uma maneira bem dinâmica para o assunto. Eu sei que o assunto é complicado, nós vamos falar de frações, né, números decimais, e é um assunto bem difícil para trabalhar presencialmente, quanto mais nesse momento, à distância, mas a gente vai tentar, né? É um assunto que a gente não pode deixar de lado, são habilidades que estão aí colocadas e que a gente precisa minimamente tentar atender, né? Vou compartilhar com vocês, então, minha tela, tá? Então, nós estamos no dia 31/7, no último dia do mês de julho, né? Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Os objetivos, nós vamos revisitar a unidade 3 do EMAI, do 5º ano. Nós vamos falar, a unidade temática é números, né? Contemplando a habilidade de representação fracionária, tá? Vão ser duas sequências. E vivenciar propostas de atividades sugeridas por mim, né? Para planejar o desenvolvimento da rotina de vocês, né? Pensando no 5º ano, mas o 4º já começa a falar sobre fração também, então já pode servir como exemplo também, tá bom? A pauta de hoje, leitura em voz alta, um poema do Braulio Bessa, Superação, tá tá presente no livro dele, Poesia com Rapadura. Nós vamos fazer a análise dessa unidade 3, do EMAI do 5º ano, e depois eu vou dar alguns exemplos de atividades para a gente fazer durante esse tempo. Eu não consegui trazer nenhuma tematização da prática, né, com nenhum professor realizando, mas eu trouxe atividades que podem sugerir e dar exemplos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo conhece o Braulio Bessa, né? Ele é bem famosão já, né? Porque já está nas mídias aí faz tempo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele para contextualizar, tá? Ele ficou famoso após entrar nos vídeos na internet para resgatar a tradição de literatura de cordel. Foi desta forma que seus vídeos com declamações já ultrapassaram 250 milhões de visualizações, tendo como marcas registradas o sotaque e o inseparável chapéu. Ele também é o criador do projeto Nação Nordestina, que divulga a cultura do Nordeste na internet e que tem mais de 1 milhão de fãs, seguidores, né? O que o consagrou como um ativista. Por tudo isso, Braulio ganhou a alcunha de embaixador do Nordeste. Seus vídeos na internet fizeram tanto sucesso que ele ganhou um quadro semanal no programa Encontro com a Fátima Bernardes na TV Globo, na qual ele apresenta a cultura nordestina sob um olhar poético. Braulio foi o primeiro cearense a palestrar na sede do Facebook. Suas palestras já foram assistidas por mais de 100 mil pessoas. Em 2014, ele foi escolhido pela FIFA para entregar o prêmio de melhor jogador da partida no jogo da Copa do Mundo Alemanha versus Gana, que aconteceu no dia 21 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em abril de 2017, com inspiração na poesia de Patativa do Assaré, falei para vocês a semana passada, né? Braulio lançou o livro Poesia com Rapadura. Em setembro de 2017, ele foi o principal palestrante da 3ª edição do EDEI. A EDEI, eu não sei como pronuncia, tá? Que é uma das principais feiras acadêmicas promovidas por uma instituição privada no Brasil. Em julho de 2018, ele lançou o livro Poesia que Transforma. O livro permaneceu por 18 semanas consecutivas na lista dos mais vendidos do Brasil
e ele se tornou o primeiro escritor de literatura de cordel a atingir o topo da lista dos mais vendidos na Amazon. Para quem não sabe, né, acho que todo mundo conhece, a Amazon é uma das plataformas de venda mais conhecidas mundiais, né? E assim, sem fazer propaganda, mas quando a gente compra livro deles, tipo, a gente pede hoje, amanhã tá aqui, né? Muito bom. E então, o Braulio, ele já se consagrou, tanto é que aquele menininho da semana passada, naquele vídeo que a gente viu, ele quer ser o Braulio Bessa, ele quer vencer, né? Quer ser um poeta assim como ele. Então, vamos lá para a poesia dele. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são diferentes, tem espinho, pedra, buraco, para mode atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada, e saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou. É muito bonito, né? Ele fala de uma maneira muito, que toca muita gente. Mesmo nós, assim, eu que não tenho nenhuma raiz nordestina, eu adoro, né? Sempre tive muitos alunos que vieram de lá, na região de Dobrada, ali vem muitos alunos do Nordeste, tive muitos alunos de Bom Conselho, né? Em Pernambuco, e eu adoro o sotaque deles, eu acho muito gostoso de ouvir, assim, né? As crianças falavam, eu pedia para repetir até, porque eu gosto muito. E é muito bonito, né? E é verdade. A gente tem que apreciar essas poesias, né? São poesias que falam do povo de lá, da realidade de lá. O Patativa da Saré tinha uma característica de ser um crítico social. O Braulio, ele não faz tanta crítica, mas ele traz a realidade de uma maneira muito, muito gostosa de ouvir. Às vezes a gente fica feliz, né? Às vezes a gente se entristece com aquilo que ele fala, né? Aí, agora a gente vai olhar para essa frase, essa famosa frase, né? Gente, esqueci de marcar a hora aqui, mas eu vou diminuir depois, tá? Ai, meu Deus, desculpa. Como vocês estão? Eu espero sinceramente que estejamos todos bem, né? E todos da nossa família. Se alguém está passando por algum problema de saúde, que Deus ilumine, que Deus abençoe os médicos, abençoe vocês. A gente sabe que tá difícil, às vezes eu mesmo desanimo, porque eu tô com muitos problemas de saúde na minha família, mas a gente tem que seguir forte na fé, né? Deus é maravilhoso e nenhuma folha cai da árvore sem a vontade dele. Então, a gente tem também que aceitar os desígnios dele e aprender com as lições que a gente está aqui para aprender, né? E aí eu coloquei uma nuvem de palavras para ilustrar essa página, né? Como a gente está feliz, tranquilo, tenso, com fome, bem, esperançoso, muito, preguiça. Depois vocês vão entender por que eu pus essa nuvem de palavras, tá? Depois a gente vai conversar, mas no final a gente vai conversar sobre isso. Mas eu de verdade espero que essa nuvem gire mais em torno de coisas positivas na vida de todos. E aqueles que estão tristes, frustrados, desanimado, eu estou lendo aqui, que consiga apreensivo, que consiga pegar força em Deus e seguir em frente, né?
Agora, para sensibilizar e para seguir em frente, para a gente não desanimar, né? Que eu acho que esse momento também é importante para nosso aprendizado, nosso crescimento pessoal. Eu vou pôr um vídeo para vocês. É rápido, é curto e faz a gente pensar, né? Eu trago para isso, para a gente fazer reflexão. Cada um faz a sua, né? Oh, não! É muito fundo. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Uh-oh. Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Ah! Parem de pular! Nós temos um plano! Pare! Vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso! Não, É muito muito alto. alto! Tá vendo? Eu não queria dizer isso! Você não consegue! É muito rápido! Eles estão se esforçando à toa. Nem mesmo tente. Fica aí. Obrigado por me encorajar. Encorajado? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Pule, você consegue! Vem pra cá! Pule! Você consegue! Eu deixei até o fim para respeitar os direitos autorais, né, pessoal? Porque a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu achei muito legal, né? Para nós, nessa situação em que, às vezes, a gente mesma era aquele sapinho que ficava falando, vocês não vão conseguir, você não vai conseguir, muito difícil. E aí foi tentando, né? E conseguimos, né? Uma vez o meu pai me falou... Meu pai tem 92 anos, então ele sempre teve bastante idade, né, perto de mim. Então eu sempre considerei ele muito sábio, né, porque ele viveu muito, teve muitas experiências. E ele disse uma vez para mim, ele falou, nunca deixa ninguém falar para você o que você não pode fazer. Se tem alguém que faça, você também pode fazer. Qualquer coisa, né, se tem alguém que troca um pneu, você também pode trocar. Claro que a gente tem habilidades, competências que são desenvolvidas, mas se alguém desenvolve, se você quiser ser uma cantora, você também vai ser, você vai lá estudar, desenvolver a voz, tarana. Pode ser que você não seja uma cantora, mas você consegue. Então, tudo que a gente quiser, se tem alguém que faz, então eu nunca mais tive medo de tentar, né? Não tive medo de passar vergonha, a gente não pode ter medo, a gente tem mais que enfrentar, né? A nossa zona de conforto, ela é super gostosa, mas ela nos prende num lugar onde não frutifica nada, né? Porque a gente fica ali fazendo sempre o mesmo, e aí a gente vai colher sempre a mesma coisa, né? Então,
Não tenham medo, né? Sejam meio surdos quando alguém, ou a gente mesmo, nossos medos falarem pra gente que a gente não é capaz. Sejam meio surdos, né? Tenta. Mas sempre, e é outra coisa que ele falava, o que pior pode acontecer? Pensa assim, você vai fazer tal coisa. O que pior pode acontecer? Tal coisa. Você aguenta? Aguento. Então faz, né? Agora, eu não aguento, isso é muito pra mim. Então não faz, né? São coisas que simplificaram muito minha vida, né? Estou passando para tentar ajudar. Vamos embora, vamos para a nossa formação de conteúdo, né? Nós vamos falar sobre frações, né? Nas unidades que nós vamos ver do EMAI do 5º ano, trata dos números decimais, tá? Só que aqui a gente vai olhar mais especificamente para a fração, tá? Porque a gente precisa meio que focar o nosso olhar em algumas coisas. E então, os olhares, a conversa que eu vou trazer para vocês, os exemplos, é mais para trabalhar a fração, tá? Claro que a gente vai ter uma partezinha teórica, olhando para a nossa formação como professor, tem coisas que são para nós, que não são para a gente passar para o aluno. E depois eu vou dar alguns exemplos que possam vir ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo é um vídeo eu trouxe para contextualizar, é um vídeo do canal do YouTube, tá aqui o link, bonitinho. Ele é narrado por uma moça, uma professora, essa professora Eliana, só que ela vocês vão ouvir que é português, mas é português de Portugal. Mas eu percebi que a pronúncia é bem tranquila, a gente consegue entender tudo, então eu não fiz a regravação em cima para manter os direitos autorais dela, tá? Mas, depois eu vou mandar o PPT, se vocês depois quiserem ver o vídeo novamente, né? É interessante para vocês, às vezes, passar alguma coisa, mas dá para entender perfeitamente o que ela fala, tá bom? Então, para contextualizar, desculpa, vamos lá. Olá, amiguinhos! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar de frações. O que serão frações? E em que situações do dia-a-dia é que recorremos a elas? Até agora aprendemos a representar quantidades com números inteiros. Se eu disser assim, a Joana comeu um chocolate, com que número é que eu vou representar esse chocolate? Com o número 1, não é verdade? O número 1 corresponde a uma unidade inteira, neste caso, ao chocolate inteiro. Mas, se eu disser assim, o Pedro comeu metade de um chocolate, de que forma posso representar em matemática esse chocolate incompleto? Através do número 1? Não, porque ele não comeu um chocolate inteiro, pois não? Então, esta é uma daquelas situações em que podemos recorrer às frações. A palavra fração significa uma parte de um todo. Assim, podemos representar a porção que o Pedro não comeu através da fração 1/2, ou seja, 1/2. E porquê 1/2? Porque o 2, a que chamamos denominador, representa o número de partes iguais em que o chocolate foi dividido. E o 1, a que chamamos numerador, representa, neste caso, a parte do chocolate que o Pedro não comeu. Este tracinho aqui no meio é o símbolo da divisão. Reparem agora neste outro exemplo. O Renato vai comer pizza ao jantar. Vamos dividir a pizza do Renato em 4 fatias, ou seja, em 4 partes iguais. Como ainda está inteira, nós podemos representá-la através da fração 4/4, ou seja, 4/4. Agora já sabem, este 4 representa as 4 partes iguais nas quais dividimos a pizza. E este 4 aqui representa as 4 partes que ainda temos. Portanto, 4/4 corresponde a uma unidade inteira, porque a pizza está completa. Agora imaginem que o Renato come uma fatia da pizza. Como representamos em fração a parte que ele comeu? Representamos através da fração 1/4, o que significa que ele comeu uma das 4 partes em que a pizza estava dividida. Isto significa que
Cada uma destas fatias corresponde a 1/4 da pizza. Se o Renato comeu 1/4 da pizza, que fração de pizza sobrou? Vamos contar. 1, 2, 3. Sobraram 3/4 da pizza, que é o mesmo que dizer que sobraram 3 partes das 4 em que a pizza estava dividida. Agora, para terminar, proponho-vos este exercício. Vamos ao enunciado. Observa e indica a fração que representa a parte do círculo que está pintada. Vamos pensar um bocadinho. Qual vos parece ser a resposta? Acompanhem a resolução. Primeiro, vamos ver quantas partes do círculo estão pintadas. 1, 2, 3. Colocamos esse número de partes aqui. Chamamos-lhe numerador. A seguir, vamos ver em quantas partes está dividido o círculo. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 8 corresponde ao denominador. Assim podemos dizer que a fração que representa a parte pintada do círculo é 3/8. O 3 corresponde então às partes do círculo que estão pintadas e o 8 representa as 8 partes em que o círculo está dividido. Acabamos assim a aula de hoje. Fiquem bem e até breve. Bom, pessoal, então a gente percebeu, é uma aula, né? Foi uma aula dada pela professora, uma videoaula, né? Dada pela professora, eu não lembro o nome dela agora. E o que ela fez? Ela contextualizou, ela falou sobre a fração e trouxe para a vida prática deles. Falou do chocolate, falou da pizza e tal. Nos anos iniciais, né? Começando nos anos iniciais, a gente está introduzindo esse assunto, né? Então, tem algumas coisas que precisam estar consolidadas ali, na hora que eles terminam o quinto aninho, né? Por exemplo, saber essa associação da quantidade, do número, da escrita da fração com uma representação gráfica de desenho, né? Precisa ter isso consolidado, eles precisam ter essa noção. Eles precisam saber a nomenclatura de numerador e denominador, eles precisam ter algumas questões. Então, a gente precisa, assim, nesse momento que a gente está distante, e é difícil, né, porque é um conteúdo que é complicado a gente trabalhar, tentar fazer com que, pelo menos, minimamente, esses conceitos estejam já construídos pelos alunos do quinto aninho, tá? Qual unidade temática contempla o ensino da fração de acordo com a BNCC e o Currículo Paulista? Né? Qual será? Os números, né? O ensino de números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, o que além de desenvolver conhecimento sobre os números e suas relações, né, o que eu quis dizer, envolve a compreensão das operações e seus resultados, resolvendo o significado ao operar com um número para obter outros. O que antes era, nos blocos de conteúdo, antes era chamado era números e operações, agora é só números, tá? No Currículo Paulista e na BNCC. Vocês vão localizar isso lá no Currículo Paulista, esse excerto, na página 316, certo? Continuando, desenvolver o trabalho com o sistema de numeração decimal, por exemplo, deverá passar também pela exploração do que os estudantes já conhecem nos anos iniciais, ampliando para outros campos, seguindo as relações entre eles. Reconhecer as diversas funções sociais do número, ou seja, entender que um mesmo número pode ter significados diferentes dependendo do contexto em que está inserido. Articula-se com o letramento matemático para desenvolver habilidades de leitura, de escrita e de ordenação, né? Vocês vão falar, leitura e escrita, tudo bem, dos números, né? Mas ordenação, sim, eles precisam saber as frações, qual é maior, qual é menor, né? Às vezes ele olha lá,
uma fração, 1/2 e 1/3. Para ele, o número 3 é maior. Se ele não tem o conhecimento dessa questão das frações, dos números decimais, ele vai achar que 1/3 é maior que 1/2, né? Então, é preciso ele vivenciar, é o que eles falaram ali, no contexto. E quando eu falo de contextualização ou de função social, é mostrar o que essa aprendizagem, em tudo que eu falo, da semana passada também eu acho que pode ter ficado falho o que eu quis colocar. O que a gente, quando eu falo de função social, é a aprendizagem que eles vão ter, para que vai servir lá na vida, né? Aonde eles vão aplicar isso, né? Então, aí a gente vai para o material do Ler e Escrever e do EMAI. É que agora está junto Ler e Escrever, né? Então, na sequência, na unidade 2, tá? Tá ali. A habilidade EF, Ensino Fundamental, 05, quinto ano, MA, Matemática, 03 é o número da habilidade. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de todo, utilizando a reta numérica como recurso. Representação fracionária dos números racionais, reconhecimentos, significados, leitura e representação na reta numérica, tá? Aqui tá só alguns exemplos das atividades que são propostas nessa sequência 7. A sequência 7, ela é bem legal. Lá, vamos ver, na sala de aula, a gente consegue explorar com bastante propriedade na questão de buscar o que o aluno já sabe, né? Eu acho que na conversa inicial ali, a gente consegue mostrar para o aluno, se a gente pega o gancho no que eles respondem, que eles já conhecem muito sobre fração, né? Quando a gente pergunta sobre, bom, se eu vou comer uma pizza inteira, se eu divido ela em 2 e como, as duas partes, então eu como 2 meios, né? Essas discussões e a interação entre eles gera muito aprendizado. Mas, nesse contexto aqui, a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, tentar fazer com que esse conteúdo e essas atividades, o máximo possível, possam ser realizadas depois que houver o entendimento do conceito, né, de toda a ideia da fração, né. Aí, se a gente for, eu estou com a sequência 7 aqui, ela é muito legal, né, eu não tenho o livro aqui em casa, né, mas, e lá na diretoria também não tem, que é bem pouquinho, né, e de professor a gente não tem, a gente só tem do aluno, então, você consegue perceber que o movimento que é proposto, o movimento metodológico que é proposto pelo EMAI, dá bastante abertura para a exploração bem legal dessa atividade, dessas atividades da fração, né? Aí, se a gente vai lá para a unidade 3, tá? Que também, na unidade 3 é a sequência 9, tá? Então, habilidade EF, Ensino Fundamental, 05, quinto ano, MA, Matemática, 03 é o número da habilidade, tá? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. Gente, é um conteúdo bem complexo. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, fazer uma videoaula e achar que aquilo já está resolvido. Infelizmente, não está. A gente vai ter que se manter nessa conversa durante o tempo. Lembra sempre aquilo. Qualidade não é quantidade. Vamos fazer com que o aluno aprenda, do verbo aprender mesmo, ele construa esses conceitos lá dentro da cabecinha dele, e aí depois com os exemplos e com vocês têm muito mais propriedade e habilidade nessas atividades que põe que põe a mão na massa aí, né, que faz com que eles construam um conhecimento para depois propor o EMAI, e aí vocês exercitam, né?
Mas a gente precisa ter paciência, porque esse é um conceito difícil. Às vezes, alguns vão pegar de uma maneira mais rápida, outros de uma maneira mais lenta. A gente sabe quem é quem na nossa classe. A gente já fez um diagnóstico inicial lá no começo do ano na matemática. A gente já sabe quem tem facilidade e quem ainda precisa de mais estímulo. Então, a gente precisa ter calma, tá? Quando formos desenvolver, e se estivermos já desenvolvendo, retomem, né? Não tenham pressa, tá? O que a gente fizer, se a gente faz pouco, mas a gente tem que fazer bem feito aquilo que a gente faz. Então, na hora de propor, vamos garantir que a maioria, né, se aproprie daquilo. A gente, infelizmente, o que a gente fala, 100% é muito difícil, mas que a maioria... Porque aí depois, na hora de recuperar lá na frente, fica mais fácil ou menos trabalhoso, tanto para vocês quanto para os próprios alunos, tá? Então, essa sequência 9 que eu estava falando para vocês, ela também é bem interessante, só que aí ela já vai aprofundar um pouco mais. Vocês viram que aqui vai ser identificado na reta numérica. Então, a criança, lá na sala de aula, a gente lembra que a gente fazia as tiras, partia... Nós vamos ter que achar alguma estratégia para ser feita, para eles terem esse entendimento desse conceito de uma maneira prática no ensino remoto. A gente tem que pensar nisso, tá? Mas são atividades bem interessantes. Aí vai olhar qual que é a fração maior e menor, né? Tem bastante coisa que pode sugerir alguma coisa que vocês podem realizar. Claro que vamos casar lá com a atividade, com as formações, com as aulas do centro de mídias. Então, às vezes lá já faz algum trabalho sobre isso, vocês complementam, mas a gente tem que ter em foco, tem que ter em mente sempre as habilidades que eles precisam atingir, certo? Agora, vamos lá, né? O que já sabemos sobre fração? Nós, né? Vamos lembrar, tá? Então, o que é fração? Lá no vídeo a professora colocou, né? Fração é a forma de representar algo dividido em partes iguais. A criança precisa ter essa noção. Às vezes divide, mas não está em parte igual. Isso precisa ser uma coisa clara para eles. Outra coisa, as frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Então, por que o início das atividades são sempre assim? Associa a escrita da fração com um desenho e pinte ou recorte, ou as partes usadas, para eles conseguirem fazer essa associação. Lembra que o visual é importante, né? Então, quando eles associam uma barra de chocolate, uma pizza, que são coisas mais, eu falo, mais uniformes para fazer a divisão exata, mas eles têm que ter em mente que também tem formas que podem ser divididos em partes iguais e que às vezes o formato não é tão exato assim, né? Por exemplo, aqui, ó, observa essa barra de chocolate, ela é dividida em 8 partes iguais, né? Vamos supor que eu coma 2/8 dessa barra de chocolate. Eu vou comer 2 pedacinhos dessa barra que está dividida em 8 partes, né? Vamos lá, eu vou pegar um copo d'água. Então, eu olho um copo d'água e eu divido, eu peço para a pessoa colocar lá para mim, eu divido por 10 e ponho, me dá 2/10 de água desse copo. Ou, vamos facilitar mais, 2/3, eu divido por 3, um copo, e aí, visualmente, eu consigo observar que isso... para vocês perceberem como que tem que estar contextualizado. Isso meu pai falava para mim, para o meu irmão, para minha mãe que estudou para concurso, para a gente estudar fração. Meu pai tem formação em engenharia, então a matemática para ele é uma coisa muito, muito tranquila. Então, o que ele fazia? Pega 2/3 de água para mim. Cara, aquilo nunca mais vai sair da minha cabeça. Eu, criança, falava, pai, mas como que eu vou dividir? Para mim, dividir um copo era uma coisa, né? Aí ele falava, ó, imagina que o copo tem 3 camadas. Eu quero 2/3. Se eu tô pegando 2 partes de 3,
Quanto você vai encher? Você vai encher até aqui. Entendem como isso contextualiza, como isso traz para a vida do aluno? Um exemplo idiota, um exemplo bobo, mas que pode ajudar, né, vocês pensarem e estimular essa criançada, né? Imagine agora que foi retirada apenas uma parte dessa barra. Então, temos lá uma barra de chocolate, dividida em 8 pedaços iguais, e uma parte foi pega. Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8, né? E aí, eles conhecerem a linguagem matemática, que é o letramento matemático que todo mundo, que está no currículo paulista e na BNCC, e a gente sempre falou do ambiente matematizador ou aritmetizador, acho que é isso, aritmetizador da classe, da sala de aula. Por quê? Porque para tornar isso como um hábito, né? Eles precisam saber que o número que vai em cima é o numerador, né? O que numera? Ele pega, ele exemplifica, ele tira dali a parte que foi comida, que foi usada, que foi tirada. E o denominador, o que é? É a quantidade de partes divididas, né? Ele precisa ter isso já se construir, né? Ele vai entender também que aquele traço que tem no meio da fração, aquilo significa dividir, divisão, né? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. Enfim, o número que está em cima é o numerador e ele indica a parte escolhida, a parte a ser considerada. O número que está embaixo é o denominador e ele indica quantas partes iguais o inteiro será dividido. A barra, o traço é o que eu falei, indica a divisão, né? Agora vamos contextualizar. Então, estou lá, né, explorando algumas possibilidades. Então, agora a gente já está no vamos ver, na prática de vocês, tá? Eu não vou aprofundar nas questões teóricas, porque a gente precisa garantir o mínimo para os nossos alunos. Então, vamos para o que interessa, para o vamos ver. Salada de frutas. Ingredientes. 1 banana e meia picada. Suco de 1 limão. Metade de 1 maçã, 3/4 de pera, 4 morangos, suco de 1 laranja, 1 colher e meia de sopa, né, a medida de sopa, de mel. Modo de preparo: higienizar todas as frutas, picar em pedaços pequenos, misturar e saborear. Aqui nós temos uma receita, né, de uma salada de frutas, escrita com sem a representação numérica, né? Tá aqui. Vamos ver como ela ficaria se eu pedir para o aluno transformar essa representação, essa salada de fruta em representação numérica. Então, olha que interessante. Aqui eu estou dando uma função social para a cópia, só que a cópia, ela está sendo, eu vou transformar, né? Eu vou copiar a receita, mas transformando ela na representação numérica das partes, né? Das quantidades. Então, eu estou dando uma função social para a cópia, eu não estou dando cópia por ela mesma, já. Salada de frutas. Então, vamos transcrever. 1 banana e meia picada. Olha lá, 1 banana e meia, como representa a fração meia. Quando a gente digita, a gente não consegue colocar o 2 embaixo, é muito difícil. Tem um atalho no teclado aqui que consegue, mas eu nunca consigo. Suco de 1 limão. Suco de 1 limão. Então, o que ele entende? Lá é 1 banana, eu pego 1 banana e metade de uma. Então, eu tenho que olhar para a banana e ver a metade igual. Suco de 1 limão, então o limão vai inteiro. Metade de 1 maçã, eu pego a maçã e corto na metade. Olha como eu represento metade. 4 morangos. 3/4 de pera, pulei. 3/4 de pera. Eu pego uma pera, divido em 4 partes, que fica mais fácil, e pego 3 dela. 4 morangos inteiros. 1 colher, suco de 1 laranja. 1 inteira. 1 colher e meia de sopa de mel. 1 colher cheia e meia bem rasinha de sopa de mel.
Tá vendo como a gente está trazendo a fração, a função social da escrita dos números e do entendimento dos números para a vida deles? Vamos pensar. Em que situações utilizamos as metades no nosso dia a dia? Vamos parar para pensar. O meu marido acabou de me falar, né, que a gente tem cachorro e o cachorro faz xixi, fica cheirando e tal. Ele falou, me passou uma receita de mais um produto, né, que a gente tenta para que tire o cheiro do xixi do cachorro. Então, o que que era? Era uma garrafa cheia de álcool, meio vidro daqueles pequenos de citronela e meio vidro de cânfora. Tá vendo? Eu usei metade, metade. O que fazemos para encontrar metade? Né? O que que eu faço na hora eu olho? Se eu conseguir, eu posso medir. Se não, por exemplo, lá tem 100 ml, eu divido, pego 500 ml, 500 ml, né? Sempre é possível encontrar a metade? Às vezes sim, às vezes tem coisa que não é muito uniforme, que é difícil, mas na maioria das vezes, o que compramos no supermercado que pode vir em metades? O que vocês costumam ir no mercado e comprar em metade? Eu já tenho um na cabeça. Né? A melancia, por exemplo, na minha casa não adianta eu comprar uma melancia inteira, porque somos só 2. E geralmente, é uma coisa que se vende pela metade, vende até em 1/4, né? Mas eles dividem a melancia em 4 e você compra uma parte. Por quê? Porque é uma coisa grande, né? Que mais? A carne. A carne você não compra, por exemplo, as partes inteiras do boi. Elas são partidas, né? Elas são divididas, né? Que mais? Vocês vão pensar em muitas coisas aí, né? Mas isso é possível. Tem algumas coisas que sim, tem algumas coisas que não. Só que eu não posso ir lá no supermercado e comprar meio pote de requeijão cremoso, que nem tá aqui. Não tenho como, né? Eu não tenho como ir lá e comprar meia batata, meia laranja. Mas tem coisas que são vendidas pela metade, ou fracionada, né? Agora nós vamos lá. Colocar a mão na massa. Nós vamos brincar de dobrar papéis. Claro que isso é uma proposta para o aluno, mas se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, né? Como você dividiria a sulfite na metade para você e seu colega? Isso a gente faz na sala de aula, né? Então, como que eu faria? Geralmente, o aluno faria assim, eu dobro, né? Eu dobro na metade e corto. Fica metade para mim e metade para o meu colega, né? Vou tentar. A gente tem mais facilidade que o aluno, mas ó, ficou em metades iguais, né? Porque eu medi certinho, pus ponta com ponta, são metades iguais. Tem uma parte para mim, uma parte para o meu colega, certo? Há muitas maneiras diferentes de dividirmos uma folha pela metade. Na horizontal, como eu fiz, nós podemos fazer também na vertical. Eu não estou estragando folha, depois eu faço rascunho, viu, gente? Na vertical eu posso fazer assim, né? Também não fica metade igual? Fica 2 metades iguais, ó. Eu não vou partir ó, fica 2 metades iguais, certo? Ou na diagonal. Peraí, deixa eu dobrar, já estava dobrado, deixa eu pegar outro. Na hora de dobrar, elas não vão ficar iguais, mas depois que cortar, ficam. Tá vendo, ó? As partes são iguaizinhas. Deixa eu cortar com a régua aqui. Minha régua é ótima.
cortei, tá vendo, ó? Eu cortei. Agora eu vou sobrepor as partes. Elas ficarão iguaizinhas, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu dobrei, se eu cortar aqui no meio, elas vão ficar iguaizinhas, né? Cada folha dividida em duas partes iguais, chamamos cada metade de 1/2 da folha. Se dividirmos uma folha para duas crianças, cada criança vai receber 1/2. É uma experiência possível de ser feita com os alunos, né? Vamos lá. E se dividir metade da metade? Quantas partes terão? Então, se eu pegar essa daqui, por exemplo, que eu dividi metade da metade, vamos dividir aqui, ó. Eu tinha 1/2, né? 1/2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar na metade da metade. O que vai acontecer? Eu vou ter uma parte de 2, 3, 4. É como se eu colocasse assim, ó, uma sobre a outra. São 4 partes iguais. 1/4. Certo? Isso pode ser feito também com essa daqui, com esse recorte aqui, que eu posso cortar ela assim, aí eu dobro na metade e depois dobro na metade de novo. Certo? E aí a gente vai ver que ficou em 4 partes. Não sei se dá para ver, que é branco, mas ó, dá para ver, ó, uma parte aqui. Estão exatamente iguais, porque eu dobrei na metade, eu pus ponta com ponta. E esse daqui, eu posso fazer o quê? Cortar aqui e cortar aqui. Aí eu vou cortar essa parte com essa. Vai ficar, eu não vou cortar porque eu não consigo, mas vai ficar exatamente como essa imagem aqui, tá? Então, a folha também foi dividida na metade da metade, de forma que ficamos com 4 partes. Então, cada parte chamamos 1/4 de folha. Fração própria. A gente já vai aprofundando. E na metade da metade da metade? Será quantas partes no total? Então, vamos supor que eu tô aqui. Vamos com essa daqui. Vamos com essa que eu já cortei. Então, aqui nós temos 1/4. Metade da metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui. E depois eu dobro aqui de novo. Peraí. Difícil cortar. Bastante folha. Então, nós temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu peguei uma parte e foi dividida por 8. Quando a criança vai fazendo isso, e aí ela faz um quebra-cabeça no chão, assim, ela consegue visualizar, né? Isso também pode servir, pessoal, para quem for iniciar o trabalho lá no 4º ano, né? Agora é um desafio, né? Estou indo rápido para a gente não perder tempo, mas um desafio. Qual fração é maior? E aí abre-se uma discussão com os alunos, né? Porque até ontem eles achavam que os números eles seguiam do 0 até... Então, o menor número era o 0, o resto era maior. Então, por exemplo, 1/2 era maior que... era menor do que 1/8 na cabecinha dele. Por quê? O número 8, que está embaixo, o denominador, ele acusa um número maior. Só que aí, quando ele vai fazendo isso aqui, ó, quando ele vai pegando a mão na massa, aí você fala para ele, vamos lá, então pega 1/2. Então, você tá lá naquela fração, naquela de 2. Deixei essa daqui, é de 2. Então, você tá com a folha de sulfite aqui. Beleza, pega 1. Olha que partona, se fosse um chocolate isso aqui. Agora, vamos lá, você pegou aquele mesma folha, do mesmo tamanho, e você dividiu em 8 partes. Agora, você pega uma parte dessa. Olha como é diferente. Então, ele vai conseguir perceber, nossa, então esse daqui eu vou comer muito menos chocolate do que esse.
Ah, eu fiquei com a folha muito menor do que essa, né? Eles conseguem tirar do abstrato, o que eu sempre falo, tirar da abstração e trazer para quê? Para a vida dele, concreto, né? É isso que é importante, é isso que vocês precisam proporcionar nesses conteúdos em que, na maioria dos conteúdos, na verdade, né, a gente precisa proporcionar e mostrar para o aluno a função social desse uso, e por que é isso que mudou, né, é isso que talvez muita gente consiga ver com mais facilidade na matemática, porque a gente passou a entender mais a matemática, nós professores, que não somos especialistas em matemática, conseguimos entender melhor a matemática com essas questões de colocar a mão na massa mesmo, né? Do que lá na língua, quando a gente trabalha com uma sequência didática, por exemplo, e a gente dá uma função social para a escrita. Então, a gente consegue visualizar e entender melhor por que para o aluno faz mais sentido, né? Porque ele vê ali na prática. A matemática está fazendo mais sentido para a gente, porque a gente também tinha bastante dificuldade em ensinar matemática. Eu falo por mim. Antes do EMAI, eu era uma professora. Depois do EMAI, eu sou outra, né? Eu gosto muito de ensinar matemática, sempre gostei muito. Nas minhas aulas, depois do EMAI, eu tinha até que balancear, porque se fosse ver, eu dava mais aula de matemática de português, se fosse por querer, né? Então, é isso, dá essa função. Ele comparar, ele vai perceber que, por exemplo, 1/8, ele vai ficar com uma parte muito menor do que se ele ficar com meio, né? A diferença é muito grande, né? Então, mas ele só vai conseguir entender, só vai conseguir ver, se ele colocar a mão na massa, tá? Aqui eu fiz um videozinho com algumas dicas eu vi professores trabalhando com diversos materiais, tá? É bem curto, é só para vocês terem exemplos, tá? Para ver o que vocês podem fazer. Às vezes vocês ficam pensando, meu Deus, mas eu vou partir folha, como que eu vou falar de pizza, como que eu vou falar de chocolate com uma criança que não tem? Então, a minha ideia foi trazer coisas que possam ser utilizadas por todos, né? Que atinja a todos. Pessoal, aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de algumas coisas que vocês podem trabalhar durante esse período, né? Frações com Lego, por exemplo, né? Explorando, dependendo da realidade da escola, dá pra gente fazer, né? Com dominó, mostrando a fração maior, a fração menor, né? Dependendo daquilo que você for trabalhar. Com massinha de modelar também. Com folha de sulfite, com EVA, com a criatividade de vocês é melhor que a minha. Vendo, são coisas que eu achei na internet. O vídeo que eu localizei esses exemplos está aqui, tá? Não tinha autor, então eu não coloquei. Mas vocês podem também inventar outras, se vocês tiverem outras ideias, passem para a gente socializar, né? Agora, eu vim propor para vocês os jogos fracionários. Tem escolas, eu sei que tem escolas que estão trabalhando com a Matific, a plataforma Matific, acho que fala, que tem muitos objetos digitais lá que trabalha com fração, é bem legal. Nós temos a Dragon Learn, né, que também essas duas plataformas que eu estou falando, elas estão disponíveis para a Secretaria da Educação do Estado, de forma gratuita, né, e os professores estão utilizando como complemento, como reforço, Tem professor que está fazendo na Dragon, por exemplo, está fazendo assim, ó, eu tenho uma turma de quarto e eu quero fazer uma recuperação. Então, por exemplo, eu pego coisas do terceiro, né? Ou adaptação curricular, né? A Zilda até indicou essa plataforma, a Zilda é a PCNP de Educação Especial, ela até indicou muito bem essa plataforma.
Então, tem um tutorial para entrar, é super simples, os PCs têm, se algum professor se interessar, pode propor para a sala inteira. Na Dragon, ele consegue, se ele não, por exemplo, se ele não acerta, ele não consegue ir para frente, né? Tem uma pontuação, o professor, na Matific, na Dragon, os professores conseguem acompanhar as atividades, propor tarefa, né? Você vai propor a tarefa que você quer, que não é uma plataforma que fica solta, em que eles fazem os jogos que eles querem, né? O objetivo não é esse. O objetivo é complementar mesmo aquilo que vocês estão trabalhando. Eu trouxe aqui alguns exemplos de jogos que algumas realidades podem propor, né? Porque a gente sabe que, apesar dessas plataformas não terem patrocínio de dados, as crianças gostam muito de jogar, então os pais sempre apoiam, porque aí pelo menos vai estar jogando uma coisa que está complementando a aprendizagem, né? Então vamos lá, a primeira que eu trouxe para socializar com vocês é o Dividindo a Pizza, tá? O nível de ensino é lá para o 5º ano, 9, 10 anos, né? Aqui tem o QR Code, se alguém quiser focalizar, se não, depois eu vou passar o link. Então, olha lá, estamos à procura de um novo entregador de pizza. Todas as encomendas estão atrasadas, o chefe Agostinho precisa contratar um ajudante ainda hoje. Nossa única exigência para a vaga é que você conheça bem as frações. Aí tem a dica para o educador, no site, né, tem a dica para o educador. Muito além de representar as partes de um todo, as frações se relacionam a outros tipos de problemas, como, por exemplo, a divisão e a relação entre grandezas. Este game traz uma excelente proposta para as aulas de matemática, proporcionando a compreensão e a reflexão dos conceitos que envolvem a fração. O que eu fiz? Eu entrei no jogo e para vocês verem como é que é feito, tá? Tô mexendo aqui no meu cronômetro. Então, como é que rola lá na plataforma mesmo, para vocês verem. Então, eu vou passar o videozinho, eu gravei a tela do meu computador para ficar mais fácil para vocês verem, tá bom? Pessoal, para jogo Dividindo a Pizza, a gente vem aqui em www.escolagames.com.br, né? E aí a gente põe na busca, eu pus aqui na busca, Dividindo a Pizza, tá? Aí apareceu essa tela aqui. O que a gente faz? A gente vem jogar. Vai carregar. Eles têm a opção de desligar o áudio aqui. Vou desligar para a gente conseguir conversar, né? Se não, pode deixar o áudio ligado para jogar. E vem jogar. Aí estamos aqui. Olá, estamos à procura de um novo entregador, todas as encomendas estão atrasadas e o chefe Agostinho precisa contratar um ajudante ainda hoje. Nossa única experiência para a vaga que você conheça bem frações. Então, continua. Conheça as regras do teste. Digite a fração apresentada na pizza e depois marque as fatias que correspondem à fração. Então, a gente vai de duas maneiras, né? Então, vamos lá, aqui eu tenho que digitar, então a gente vai contar quantos pedaços tem a pizza. 1, 2, 3, 4, 5, e foi comido uma parte. Então, a pizza é 1, e embaixo, 5. Eu vou no teclado digitar e confiro. Tente novamente, eu errei. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, aí, um quinto. Ou é para eu pôr 1, 2, 3, 4, 4 quintos, será? Vamos ver. Aí, muito bem. Então, a gente já percebeu que o quê? Que aqui está colorida. Aqui, uma pizza dividida por 2. Vamos em 1/2. Conferir. Muito bem. Aqui é para somar, olha lá que legal. 1/6 mais 4/6, né? Então, o denominador fica o mesmo número e o numerador 5
E o de baixo, sextos. Conferir. Legal, né, pessoal? Agora aqui é o contrário, né? Ele tá me dando a fração e eu tenho que pintar, seria. Então, vamos supor, vou errar, só para ver o que acontece. Olha lá, tente novamente, resposta errada. Então, vamos lá, 2/3. Muito bem, resposta certa. 2/2. Então, 1 mais... Muito bem. Legal. 5/6. Então, eu tenho que dividir esses 5. Os sextos está igual, porque está dividido por 6. Eu tenho que dividir os 5 entre essas duas pizzas para formar. 1, 2, 3, 1, 2. Muito bem. Para a gente parece super simples, né, pessoal? Mas para o aluno é um desafio e é uma brincadeira, né? Então, coloque em prática alguns conhecimentos que ele já está construindo sobre as frações, né? Eu acho bem interessante trabalhar com game nessa situação. A gente vai ver mais alguns, tá? Legal, né? Eu acho bem interessante. Eu sempre gostei de propor, depois eles vão exercitar o conhecimento, depois que vocês explicarem e tal. Eu acho muito interessante. Quem tiver essa possibilidade de propor. Aqui é um outro jogo, chama Enigma das Frações, tá? Aqui também tá o endereço, tá o QR Code, quem quiser localizar. E aqui eu vou passar o videozinho de como acessar, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente vai em outro joguinho, outro game, é o Enigma das Frações, tá? Ele está proposto aqui na revista Nova Escola. Então, se vocês vêm aqui na barra de ferramentas, vocês digitam Nova Escola ou o Enigma das Frações aqui. E dá a buscar que já abre essa tela, tá? Aí vamos iniciar o jogo. Vamos escolher o fácil, né? A gente vai perceber que esse jogo, ele é um pouco mais complexo, é um nível acima daqueles jogos, dos outros jogos que a gente visitou antes, tá? Então aqui, por exemplo, João comeu meia pizza de Alberto e Alberto 1/3. Quem comeu mais pizza? Né? Aí eles já vão ver a fração que é maior, a fração que é menor, são habilidades um pouco mais aprofundadas. Então, na hora da gente fazer o nosso planejamento, a gente vai pensar em que jogos que são adequados para aquilo que eu tô querendo trabalhar. Se eu estou trabalhando só com a equivalência, é uma coisa. Se eu já estou trabalhando com por exemplo, com as questões de frações maiores ou menores, né? É outro desafio, né? Mas que também podem ser propostos em outros jogos, tá? A gente tem sempre que lançar a mão deles. Então, quem que comeu mais pizza? Quem comeu metade da pizza ou quem comeu 1/3? Aí eles vão entender que metade, apesar de ser menor, o número é maior do que o 3, né? Então, quem comeu foi o João. Aí ele acerta e o hominho lá fica bravo, o mago fica bravo. Vamos lá, escolha uma peça quebrada da chave e diga-me quanto falta para completar o retângulo. Você pode escolher qualquer peça, vou escolher essa. Então, olhando para o retângulo, digite aqui quanto falta para completar o retângulo. No caso, aqui seria 3/4, porque, né, a gente consegue observar na nossa análise visual que faltam 3 partes iguais dessa daqui, né? E acerta, tá bom? Essa é mais uma opção para vocês. E aí, se vocês forem explorar, né, eu acho interessante, antes de vocês, quem for planejar e quiser propor algum jogo assim, que jogue, que veja as dificuldades, porque se eles tiverem dúvidas, vocês conseguem tirar, né? É bem legal. Aqui eu trouxe para vocês, porque lembra que eu já coloquei para vocês isso lá no começo, né, muitas semanas atrás, né,
é que o núcleo pedagógico está fazendo uma curadoria, a gente está selecionando materiais para que vocês possam utilizar, que conversem com a proposta do EMAI e na língua portuguesa do ler e escrever. E também tem bastante objeto digital de ciências, geografia, né? Eu tentei selecionar bastante coisa, ainda estou alimentando, né? É uma coisa que a gente não vai parar. E aí, eu trouxe para vocês aqui como acessar, porque tudo isso que eu postei, assim, vocês conseguem ir por esses links que eu falei, mas está lá no blog, então se vocês vão no blog, vocês conseguem localizar mais fácil, tá tudo junto ali, né? Se falar, eu vou pensar em alguma coisa, sei lá, de espaço e forma, então eu vou buscar lá. Vou pensar em alguma coisa, sei lá, de ciências, eu vou lá no blog, tá? Porque tá ali. É um material que está bem selecionadinho, dá para vocês usarem de uma maneira bem tranquila, sem se preocupar com a concepção, né? Que eu acho que a gente tem que olhar para isso sempre, porque não adianta eu começar a dar babebi bobo para o meu aluno agora e depois, na hora de voltar, a falar do ler e escrever. Eles não conversam, né? São concepções, são pensamentos diferentes. Gostando a gente ou não, a gente está na rede estadual, e é essa concepção que nos rege, né? Então, a gente precisa entendê-la, se apropriar cada vez mais, né? Então, eu vou passar para vocês esse videozinho que explica, assim, como acessar. Muitos de vocês já foram, eu sei, mas para quem não teve oportunidade ainda... Bom, pessoal, vocês podem se perguntar, como que eu vou saber que jogo que eu posso aplicar, se está casando, está conversando com a concepção do EMAI, né? Aqui no blog do Núcleo Pedagógico, vocês já sabem, mas eu vou reforçar, a gente faz uma curadoria dos materiais que podem ser utilizados, né? Se vocês querem localizar, Núcleo Pedagógico é dertacnpe.blogspot.com, né? Quer localizar os anos iniciais mais fácil, mais rápido? Vem aqui, sugestões disponíveis, rapidinho, é o primeiro, anos iniciais, então só vai ter as nossas coisas. Vou pegar um aqui que eu peguei, tem várias coisas, vários bem legais. Vou pegar esse aqui de fração equivalente, achei muito divertido. Então, aqui eu coloco o título, né? Coloco a descrição do jogo e jogo vocês no link para o site onde está o jogo, tá? Então, tá aqui. Tá em inglês os comandos, mas dá para perceber facinho, tá? Então, o que tem que ser feito aqui? Você tem que fazer a associação da imagem com a fração escrita, né? Então, vamos lá. Vou pegar 5/6. Eu pego o vidro e trago aqui. Aí, qual é a fração equivalente? Qual é desse daqui? Essa, será essa, será essa... essa aqui. Errei! Aí vamos novamente. 5/6. Qual será? Será essa? Errei de novo. 3/8. 2. Acertei. 5/6. Errei. Aí. Muito bem. Eu não estou prestando muita atenção, viu, gente? Eu só estou fazendo para vocês verem. Aí, neste é o próximo jogo. Se eu quiser terminar aqui. É bem interessante, né? Então, eu quis mostrar para vocês que às vezes vocês ficam procurando, ficam perdidos para saber aonde está. Aqui no blog da Diretoria de Ensino, vocês conseguem encontrar bastante coisa que pode ser utilizado por vocês para complementar as aulas. Tudo bem? Legal, né? Bom, pessoal, vocês podem se perguntar como...
Uma indicação de leitura que eu trago para vocês. Esse livro é interessante, Monteiro Lobato, Aritmética da Emília. Eu sei que a maioria já conhece, né? Mas ele fala de uma maneira lúdica, de uma maneira bem na linguagem dos alunos. Eles conseguem, eu não gosto muito desse termo lúdico, mas é o lúdico, é brincando, sem eles perceberem, né? Porque a criança, como diz a Thelma Vaz, a criança não pede licença para aprender. Ela não parou de aprender porque ela não está na escola, né? Então, eu acho que é uma maneira, se a gente oferece algumas coisas que sejam gostosas, que sejam prazerosas, que sejam um momento em que elas também se divirtam, porque aprender não precisa ser chato, né? E que aprenda, nossa, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode perder, né? Então, tá aqui essa indicação de leitura para vocês, tá? Então, para terminar a nossa conversa, nosso ATPC vai ser um pouco mais curto, porque eu falei rápido demais, eu acho. As frações, ela sempre vai ser um ponto de atenção no ensino da matemática, né? Isso a gente não pode perder. O conteúdo começa a ser trabalhado nos anos iniciais da educação básica e costuma gerar dúvidas na continuidade dos estudos do ensino fundamental. Ensinar a fração de forma lúdica e contextualizada contribuirá para a efetivação da aprendizagem. Então, é aquilo que eu falei lá no começo da TPC, né? Os conceitos em que nós temos que passar, a gente olha para a habilidade, eles precisam entender qual fração é maior, qual fração é menor, associar, né? Fração equivalente, às vezes, por exemplo, você pegar 1/2 e 2/4, ele tem que entender que ele está comendo a mesma coisa. Vamos pegar uma barra de chocolate. 1/2. Então, eu peguei e dividi por metade. E 2/4 é a mesma coisa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu dividi em partes diferentes, mas na hora de pegar, as partes ficaram iguais, né? Então, como ele vai conseguir fazer isso? Vendo visualmente, né? Depois ele já vai abstrair, já vai conseguir entender, né? Depois vão ter, lá no Ensino Fundamental 2, vão ter fórmulas, vão ter outros esquemas em que eles vão se aprofundar cada vez mais. Lembrando que o nosso currículo agora é em espiral e conversa o tempo todo, então eu acho que é muito importante a gente garantir que esses alunos que estejam 4º, 5º ano, que a gente consiga olhar para eles e ver aonde estão as dificuldades na questão das frações e trabalhar essas questões, né? Associar a imagem à quantidade, né? Então, por exemplo, um chocolate, uma pizza, um retângulo, eu dividi. No EMAI tem muito trabalho, no nosso livro de matemática também tem muita coisa interessante que pode ser explorada e muito bem explorada, né? Isso eu estou falando tanto no contexto presencial quanto no contexto do nosso trabalho remoto agora, né? Eu gostaria que vocês, assim, propusessem, não encher as crianças de atividade não significa que não vão fazer uma coisa com qualidade, né? Então, que vocês continuem propondo coisas significativas como vocês já vêm fazendo, tá? Para que depois a gente consiga, na hora da recuperação, ter menos trabalho, menos coisas para fazer, né? Trabalhar duro por algo que não acredita chama-se estresse. Trabalhar duro por algo que acredita chama-se propósito. Então, vamos ser felizes, né, gente? Vamos tentar acreditar, porque fica muito mais difícil você fazer uma coisa contrariada, né? Aqui, pessoal, tá um QR Code, e aí a gente vai lembrar lá da nuvem de palavras lá do começo do nosso ATPC. Tem o QR Code ou o link. Eu gostaria que vocês entrassem, vocês vão escrever uma palavra, tá? É uma palavra, não é nenhum questionário, nada disso. É só para vocês definirem esse ATPC em uma palavra, que aí depois a gente vai fazer a nossa nuvem de palavras, tá? E aí eu mando para vocês, mando para os PCs, coloco na rede social para vocês verem, tá bom? Então, eu espero ter ajudado, eu espero que o ATPC tenha sido válido e que consiga contribuir para vocês nesse momento, né? Se ficou alguma dúvida,
por favor, não hesitem, passem para os professores, coordenadores, ou se vocês quiserem conversar comigo, a gente tem o plantão todas as quintas-feiras, então, se vocês quiserem conversar com a gente lá no plantão também, o PC pode convidar vocês para conversa, para que não reste nenhuma dúvida sobre esses assuntos que às vezes eu estou passando aqui, às vezes vocês não entendem, ou eu não passo direito, então eu gostaria muito que vocês ficassem à vontade, tá bom? Então, juntos somos mais fortes, e ó, gente, vamos usar máscara, por favor, porque as coisas estão piorando, né? Parece que a gente está vendo as coisas, né, abrir e tudo, mas que a gente está vendo bastante casos, então vamos se cuidar. Cuidar da gente, cuidar do próximo, né? Obrigada mais uma vez, bom final de semana, espero ter ajudado, tá bom?